www.df.senac.br. Agora às 7h40, vamos falar de dinheiro. Jornal Nova Brasil Brasília. Finanças pessoais. Um oferecimento Colégio Marista João Paulo II. Matrículas abertas. Alexandre Arce, ótimo dia para você, bem-vindo. Olá, Ariane, bom dia ouvinte, mais um dia para que a gente possa trazer muita reflexão e fazer com que o dinheiro cumpra o seu papel na nossa vida. Reflexão mesmo, e é um momento muito propício, porque a gente está nessa reta final do ano, todo mundo revisando aí os seus hábitos, também os seus gastos, pensando em como que vai ser o ano que vem, muita gente pensando em várias novas organizações, né? É um momento em que a gente costuma pensar no que foi feito, planejar o que está por vir, inclusive financeiramente, e aí você hoje nos propõe, Arce, uma pausa para a gente pensar um pouco sobre viver bem. O que é viver bem quando a gente olha para o lado financeiro, né? Eu tenho uma regra na minha vida, quem me conhece mais proximamente sabe que eu sempre tive um cuidado, uma curiosidade muito grande em relação ao dinheiro. E ao longo da minha vida, mais de 25 anos me dedicando a tudo isso, Ariane, eu entendi que o dinheiro, como eu já falei várias vezes, não é o objetivo final de ninguém, é somente uma ponte. Mas mais do que isso, tem uma frase que marcou o meu crescimento nessa área que falava assim: faça do seu presente um futuro permanente. E a reflexão básica seria: viver agora é importantíssimo, é necessário, mas proteger o amanhã é fundamental, ou seja, o que você vive hoje, ele tem que ser perpetuado para o seu futuro. Porque se você deixa de viver o hoje, vai trazer uma certa frustração, e se você não se prepara para o futuro, traz um forte arrependimento. Então hoje vamos tentar trazer um pouco como nos proteger para que a gente possa viver bem hoje e possa viver bem o amanhã também. Muito bom. E aí você coloca para a gente aqui o viver com propósito e o consumo consciente como uma estratégia e não um sacrifício em meio a uma sociedade tão lotada de estímulos de que quase sempre, todos os dias, está levando a gente a consumir sem pensar, gastar de forma impulsiva e muitas vezes a tomar decisões que não passam nem de longe pelo racional, né? Sem dúvida nenhuma. E a gente passa por uma série de datas importantes. A gente pega que nesses últimos meses, a gente saiu do Dia das Crianças, passamos para o Black Friday, está entrando agora na hora, né, do Natal. Então, ou seja, o tempo inteiro somos, não vou falar somente bombardeados, mas incentivados ao consumo. O consumo impulsivo, Ariane, ele é emocional, mas quando é um consumo consciente, se traz uma estratégia, porque ele vai maximizar a nossa satisfação de ter adquirido aquele bem e minimizar o arrependimento. Quem nunca acabou de fazer uma compra, logo minutos depois traz aquela sensação de: puxa vida, será que valeu a pena? E para que a gente possa nos proteger disso, existem 3 perguntas que devem ser feitas sempre, antes de qualquer compra. Por quê? Por que eu estou comprando? Qual é o motivo real desse meu gasto? Para quê? Qual é o resultado concreto ele vai gerar em mim, em minha família, ou porquê, né, desse momento de compra? E isso fortalece ou enfraquece, fragiliza o meu ciclo financeiro. Se todas elas forem respondidas de maneira favorável à compra, excelente, vai lá e compra. O poder de trazer um arrependimento vai ser muito pequeno, mas se você perceber que é somente um consumo emocional, é hora de se autoproteger. Muito bom, excelente dica. Por que então, para quê? E isso fortalece ou fragiliza o meu ciclo financeiro? Perguntas aí que a gente pode fazer para que a gente consiga entender se você está consumindo algo de forma consciente ou não. E aí, você traz para a gente a importância de preservar o amanhã e de pensar sempre na estabilidade financeira como uma continuidade. E olha que interessante, quando a gente fala em estabilidade, não é somente ter muito dinheiro, ter a riqueza, é ter a continuidade
do conforto da sua vida. E quando a gente fala isso, a gente tenta buscar alguns conceitos, Ariane, justamente para essa proteção ou para essa continuidade. Então, primeiro, quando a gente fala de eficiência marginal do dinheiro, quanto menos estresse financeiro, mais qualidade nas minhas decisões. Como assim, Alexandre? Quanto menos pressão eu tenho para qualquer decisão de vida, eu tenho mais qualidade de poder fazer essa escolha. Eu sempre falei, o grande segredo do dinheiro é ter o poder de escolher. Quando eu perco essa capacidade, sou obrigado a tomar determinadas decisões, parte do princípio que eu perdi a maior liberdade que o ser humano tem, que é o poder de escolher. E o dinheiro nos proporciona muitas vezes isso, ou essa liberdade, ou muitas vezes essa obrigação. Uma outra coisa importantíssima também, quando a gente fala de cuidar bem, é o custo de oportunidade do futuro. Porque muitas vezes o que eu deixo de investir hoje significa, Ariane, abrir mão de versões minhas que poderiam existir. Como assim? Se eu não tenho esse olhar, essa obediência ou essa disciplina, lá na frente, possivelmente eu deixei de ter outras opções de vida ou versões mais favoráveis minha e da minha família. Então, o hoje, ele é fundamental. E o mais difícil e que acontece, infelizmente, em grande parte da população brasileira, é risco de regressão do padrão de vida. O maior prejuízo, que eu acredito, não é somente deixar de ter dinheiro, deixar de ter a liberdade. É sim entender que o meu padrão de vida de hoje tem que ser perpetuado. Mas o que acontece na grande massa da população? No momento de você poder curtir, no momento de você poder desacelerar, a única opção que eu tenho para fazer isso é se eu diminuir fortemente o meu padrão de vida. E toda vez que a gente fala diminuir padrão de vida, é muito dolorido, é muito custoso, é muito ruim. Então, por isso, o interessante é viver muito bem agora, mas entender que lá na frente, esse viver bem vai ser continuado. Muito bom. E aí a gente entende o peso das escolhas, né? Às vezes, como a gente hoje tem muita facilidade para fazer tudo, né? No celular você compra qualquer coisa, tá tudo ali a um toque, a um clique de distância. A gente percebe que a gente precisa, em meio à correria e muitas vezes a todos os estímulos que a gente tem ao longo do dia, entender a importância das nossas escolhas, né? Porque muitas vezes uma escolha errada que você faz, ela pode acabar determinando o seu futuro financeiro, da sua família e te trazer um problemão no futuro. E para a gente fechar, caminhando para o fim aqui da coluna, você traz para a gente a importância do equilíbrio lúcido. E aí você coloca algo. A vida exige o prazer imediato, mas também a construção contínua. E quando a gente fala disso, Ariane, a gente fala de uma maturidade financeira. E ela só é encontrada, só nasce dentro de cada um de nós quando a gente entende que qualquer extremo ele é muito caro. Que seja o extremo de não fazer nada agora pensando no futuro, né? Isso vai gerar muita instabilidade. O inverso, quando eu só penso no futuro e deixo de viver o hoje, isso com certeza gera muita frustração. Então esse equilíbrio é fundamental. Então a gente tem algumas regrinhas que acabam facilitando esse equilíbrio, Ariane. Seria a regra do benefício duplo. Se eu entendo que essa minha decisão agora vai me beneficiar o eu hoje e o meu de amanhã, excelente, está ótimo, é o caminho favorável para você poder, né, seguir. Quando você fala da gestão emocional do dinheiro, é entender que a ansiedade, a culpa, a impulsividade são ruídos que precisam ser domados e nunca negados. A gente sabe que acontece no nosso cerne, individualmente todos nós passamos por isso. Então não adianta falar que isso não existe, existe. Então o que a gente tem que fazer é ter esse autocontrole e principalmente muita coerência no nosso estilo de vida, dependendo da nossa fase de vida. Crescer financeiramente, Ariane, não quer dizer ostentar. Eu não preciso sair daqui, ganhar um pouco mais de dinheiro, sim, mudar o meu carro, mudar as minhas roupas. É entender que sustentar esse meu padrão, ele é fundamental. E a lucidez financeira é o meio termo para que a gente possa buscar esse tão difícil, mas tão buscado equilíbrio financeiro.
Sensacional, Alexandre Arce, excelente reflexão. Fica aí a provocação para você ouvinte. Se você pegou o fio da meada já no meio do caminho, não tem problema, tá tudo disponível lá no nosso YouTube, em Jornalismo Nova Brasil, na nossa transmissão ao vivo. Daqui a pouco você acompanha também a conversa com o Arce, cortadinha lá para você poder compartilhar e rever, ouvir mais uma vez, porque me parece que nesse momento do ano específico, esse tipo de conversa vem muito bem a calhar. Obrigada por hoje, Arce. Eu que agradeço, Eliane. Mais uma vez, faça do seu presente um futuro permanente. Isso é um grande convite para a gente ver muito bem um agora sem quebrar e, principalmente, construir sem arrepender. Com tudo isso, a gente finaliza com muita cor em nosso dinheiro. Jornal Nova Brasil Brasília. Finanças Pessoais. Um oferecimento Colégio Marista João Paulo II. Matrículas abertas. Jornal Nova Brasil.